Boa tarde, é o Lucas só, né, de menino aqui por enquanto. Boa tarde a todas. É uma alegria estar aqui hoje com vocês, né? A gente já está em fim de ano, correria, mas ainda tem fôlego para coisas intensas, assim, igual um evento. Então, fico feliz, né, da gente poder estar esse momento aqui juntos, compartilhando coisas, né? Embora eu sou uma pessoa que estou super isolada ainda, então, para mim é ótimo ver outras pessoas que a gente possa conversar e dialogar um pouco. Obrigada, Andrise, Paulette, todo mundo aí da organização geral do evento, as organizações da comissão científica, a comissão de minicursos, de festival. Então, parabéns, né, para todo mundo que está aí na organização desse evento grande. Então, estou já esperando que daqui 2 anos a gente possa estar juntos presencialmente, Caldas Novas, né? Tomara que dê tudo certo até lá. Ou antes, né, no fórum, o ano que vem, aqui em Campinas, eu estou aqui ainda, então vai ser bom, estou Com feliz, tomara que dê certeza, certo. gente. Fora na cabeça, que era a sala inteira lá, hein? Vou cobrar. Animação, já estamos na contagem regressiva, já há menos de um ano já, né? E quando vê, chegou, né? Passa super rápido. Então, eu estou empolgada. Agradecer a presença de vocês, né? Eu conheço alguns nomes, alguns rostinhos, outras pessoas eu não conheço, então fiquem à vontade, depois a gente pode conversar um pouco. Eu me preparei para falar 1 hora e meia, mas eu não sei, às vezes eu acabo. Às vezes eu fujo do assunto, vou, me empolgo, falo outras coisas, então eu vou tentar seguir aqui o que eu me programei, mas realmente eu não sei exatamente quanto tempo vai levar, mas eu quero deixar uma meia hora no final para a gente conversar. Tá? Então fiquem à vontade para anotar coisas, para perguntar, comentar no final, ou se quiserem durante a apresentação e conversando comigo, não tem problema, tá, gente? Eu só vou compartilhar a tela inteira, então eu não vou estar vendo vocês. Aí vocês podem desligar a câmera se quiserem, para ficar mais à vontade. Mas aí, se vocês forem falar comigo, aí abra o microfone, tá? Porque se vocês só levantarem o dedinho assim, eu não vou ver, tá bom? Bom, então vamos lá, né? Eu preparei aqui algumas coisas para conversar com vocês. Tem coisas que não necessariamente estão na tese, né? E coisas que eu fiquei pensando desde julho, né? Acho que quando saiu ali né, a proposta para o mini curso. Então, coisas da minha cabeça, coisas que eu fiquei pensando, autores que estavam aqui esperando o momento para eu recordar, para eu revisitar. Então, acho que tentei fazer aqui alguns links com algumas coisas, né? Espero que dê tudo certo. Então, eu vou compartilhar minha tela. Aí, se alguém puder só ligar o microfone para me falar que está aparecendo, eu vou passar alguns slides. Na hora do vídeo, aí eu vou abrindo ali em outra guia. Então, por enquanto, eu vou pôr a tela inteira. Eu só compartilhar a apresentação. Aparecendo, Marília, está carregando. Ok, já prontinho para você passar. Obrigada. Então, gente, o nome, né, do mini curso, deixa eu controlar meu tempo, GPT, Corpo e Escola, Linguagens na Formação Docente. Então, quero trazer aqui algumas reflexões do que eu vivi, principalmente, né, nesses últimos anos, durante o doutorado, e um pouco, né, do que eu tenho tentado fazer, né, nesse tempo de pandemia, que eu comecei a dar aula na UENG durante a pandemia, né, então ainda não conheci meus alunos, e está um pouco mais complexa a coisa lá. Mas antes, né, de entrar assim no curso especificamente, eu queria falar um pouco, né, de onde eu vim, quem eu sou, mas para não ficar trazendo assim tanto esse meu currículo mais duro, né, que a gente fala, eu queria trazer nesse formato de cantos de experiência, né, que referenciando mesmo o Jorge La Roça, né, num dos últimos livros dele, o Tremores, escrito sobre a experiência, ele fala, né, desses cantos de experiência, e aqui é nesse sentido de cantos de lugares também, né, que como que esses lugares, essas pessoas, essas instituições foram me constituindo como pesquisadora hoje, né, nessa minha relação com a ginástica, com a dança, com a pedagogia, com a educação física, né, a minha passagem aqui, e o que eu vou estar mostrando para vocês é muito singular, da minha experiência, de como eu me constituí, né, a partir
das minhas experiências, né? Tem experiências melhores, tem experiências piores, então essa é a minha experiência, né? Então, isso que eu queria trazer um pouco hoje. Então, gente, né, para começar, eu fiz a minha graduação na PUC em Campinas, né? Às vezes o pessoal acha que eu fiz tudo na Unicamp, né? E não, eu só fiz o doutorado na Unicamp, eu comecei aqui na PUC, durante a graduação, já estudando um pouco de dança na escola, e aí que eu, né, comecei a perceber, sendo monitora das disciplinas de ginástica e dança, que eu queria, né, entrar no ensino superior, porque eu entrei uma Marília na graduação e saí outra, né? Que bom, porque, né, se passam 4 anos e a gente espera que mude mesmo. Eu tinha uma ideia de voltar para Andradas, eu sou de Andradas, no sul de Minas, onde eu cresci, né? Eu nasci em Pelotas, no Rio Grande do Sul, mas eu cresci em Andradas, aqui em Minas, e eu queria voltar para minha cidade, que é bem pequenininha, e abrir um clube, abrir uma academia. Eu era muito mais fitness, né? Apesar de ter essa experiência assim com dança. E aí eu saí da graduação falando, não quero voltar para Andradas, quero fazer alguma especialização em dança, em ginástica, alguma coisa assim, porque eu, né, saí decidida a ser professora, né, no ensino superior. Aí, então, depois eu passei pela PUC do Rio Grande do Sul, né? Como eu falei, eu nasci em Pelotas, eu me formei e fui morar em Pelotas, sem emprego, sem nada. Eu falei, vou lá morar em Pelotas com uma tia. E aí, de fim de semana, eu fazia essa especialização na PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, foi muito importante para mim também, né? A especialização em dança, ter contato com nomes importantes da área da dança, né? Para mim. E quando eu comecei a pensar também de forma mais profunda, né, nessas questões de dança, porque na graduação a gente sabe que passa muito rápido, né? Às vezes a gente tem 1, 2 disciplinas de dança no currículo, e então foi importante para mim, né, passar, né, por esse local com essas pessoas que eu fui conhecendo. E aí, ao mesmo tempo, eu fiz aquela especialização em ginástica rítmica lá na Unopar, né? Até na época não coloco datas, tá, gente? Eu já estou igual a Paulette e a Lica hoje, né? Deixa para lá, não vamos fazer conta. Mas na época acho que era a única no país que oferecia esse curso de especialização. Eu que não vim da ginástica rítmica, né? Minha passagem era pela dança, um pouquinho da ginástica artística. De repente, fui incentivada por uma professora da graduação, Roberta Gaio, vai lá, faz essa especialização. Quase morri, gente, para passar naquelas disciplinas de código de pontuação, tudo. Eu achava tudo muito duro, né, na ginástica rítmica. Mas, por estar fazendo ao mesmo tempo essa especialização em dança, eu comecei a pensar, né, nossa, o que tem de expressão corporal para as atletas de ginástica rítmica, né? Porque eu via só elas fazendo coisas, lançando, e eu falava, mas cadê a expressividade, aquela questão mais artística, né? Então, isso foi me chamando a atenção. Fiz o mesmo TCC para as 2 especializações, né? Falando do balé clássico e da expressão corporal na ginástica rítmica. E então foi importante também, né, essa inserção aí no meio da ginástica, né, com as pessoas que eu fui conhecendo lá em Londrina. Aí depois eu fui para a UFSC, então assim, não sou agarrada, né? Onde eu vou, onde tem vaga, eu presto, vou e passo, e acho importante para mim, isso é muito bom. Eu gosto de mudar de cidade, né? Eu que não tinha, né, emprego fixo, não tinha namorado, marido, nada que me prendesse, então, né, vocês que são jovens aí, quem ainda, né, tiver tempo, né, para decidir essas coisas, eu acho que tem que se jogar mesmo, tem que ir, né? E a gente vai dando um jeito. Então, passar pela UFSC também, né, foi importante. Eu fiz o mestrado lá com a professora Maria do Carmo Saraiva, né, que estudava dança e gênero, e aí eu comecei a ter esse olhar também mais atento para a questão dos espetáculos, né? Fiz uma análise de um espetáculo, vendo a questão do movimento, do corpo, do figurino, relacionado com o gênero. E aí, claro, né, conheci a Andrisi lá, conheci outros professores importantes, né, o Kunz, o Giovanni, isso tudo foi enriquecendo, e colegas, né, que eu conheci lá, que a gente vai levando aí para a vida toda. Então, aqui, vim para a Unicamp para fazer o doutorado na Faculdade de Educação, que eu acho que também é um marco, né? Eu lembro que eu fiz disciplinas no Instituto de Artes, na Faculdade de Educação Física, mas foi ali na educação com a professora Eliana Ayub, a querida Nana, né, no Laborarte, que a Márcia Strazacapa também é desse grupo, né, e eu gosto de citar a Márcia porque eu fiz várias disciplinas com ela, né, também fiquei tentada, né, se eu não passasse com a Nana, se ela não tivesse vaga, eu faria com a Márcia também,
Então, isso foi importante para mim, para começar a perceber as questões da formação de pedagogas, né? Não só pensar na formação dos professores de educação física, mas das professoras, né, que vão atuar ali na educação infantil, nos anos iniciais, o que tinha sobre as discussões sobre corpo e práticas corporais na formação delas, né? Acabei deixando um pouquinho de lado a questão do gênero, específica da dança, específica da ginástica, né, para pensar na educação física assim, de uma forma mais ampla. E aí isso me encaminhou depois na UENG, onde eu estou agora, né? Eu acabei prestando o concurso lá para o curso de pedagogia, né? A vaga era para a disciplina Corpo e Movimento, e eu não tive nem dúvidas, né, na hora de prestar lá, ou prestar na educação física, né, que tinha disciplinas também da minha área, mas eu achei que na pedagogia eu seria muito feliz, né? Então, como eu estou sendo. Então, eu gosto muito de trabalhar, né, com a formação de pedagogas, eu vejo que é uma disciplina diferente para elas, né, diferente de tudo que elas vivenciam no curso, né, que é todo aquele curso sentado, parado, e disciplinas super teóricas, e aí depois tem esse momento, né, da prática na disciplina comigo. Claro que também a gente teoriza, né, sempre praticar a teoria e teorizar a prática, mas foi com colegas da educação física que eu criei, então, o LAPES, né, o nosso laboratório de pesquisas pedagógicas e socioculturais em educação física, que é um grupo bem amplo, né, por isso esse nome mais amplo mesmo, porque não tem só gente da dança ou da ginástica, não era para eu criar um grupo, o grupo do eu sozinho, né? Mas tem pessoas com outros interesses, então eu que não sou boba nem nada, já me juntei aos bons e a gente tem o nosso grupo que tem sido bastante importante. A gente até tem uma linha mais de ginástica e dança, porque depois com a chegada da professora Renata Denardi, ela tem me auxiliado aí mais nessa questão, e quando a gente voltar ano que vem presencial, se tudo der certo, aí a gente vai criar, né, o nosso grupo. Espero que dê tempo da gente participar com o nosso grupo de ginástica e dança, né, para o fórum. Vamos ver, temos planos aí, mas por enquanto esse laboratório foi na educação física, né, porque não teria assim tanto diálogo ainda com as professoras da pedagogia para alguém estudar, né, as coisas relativas ao corpo e ao movimento. E aí eu sou do grupo Agir, estou aqui com a camisetinha, não sei se dá para ver, né? A Dani Bento Soares, maravilhosa, coordenadora do grupo, quem tiver interesse fala com ela. E eu fiquei super feliz que é um grupo que a gente pode, né, aprofundar nessas questões, né, grupo de estudos em atividades gímnicas e rítmicas. Então a gente fala ali de dança, de ginástica, de circo, e tem sido interessante também ali para a nossa formação, né, continuar aí esses diálogos e tá praticando, né? Tá falando que eu estou fazendo GPT com esse grupo, participando ainda desses processos de criação. Então, obrigada, Dani, pelo convite, você é maravilhosa. E aí, gente, o que eu pensei hoje aqui, né, para falar um pouco dessas inspirações, né, palavras que vêm assim de quem vem do Laborarte, né? O pessoal fala, vocês são muito viajandão. Somos, então, né? A gente não fala referências, né? Às vezes a gente fala inspirações. O Thiago, um colega do grupo que falava muito isso, das nossas referências bibliográficas mesmo, né? Não só coisa que a gente lê, estuda, mas coisas que fazem a gente pirar ali quando a gente está lendo. Então, por isso, né, esse termo. E aí o que eu penso aqui, gente, nesses dois conjuntos, né? Nas práticas corporais da área da educação física. E quando eu falo linguagens na formação docente, né, eu estou falando, além dessas, né, linguagens corporais, também as linguagens artísticas. Eu não entro na seara de educação física versus arte, né, a dança é da arte, dança é da educação física, eu não entro, né, nessa provocação, mas eu acho que a gente da educação física tem todo o direito de se inspirar em questões da arte, né, e principalmente a gente da GPT, né, a gente tem muito que aprender com os estudos da arte, e tem muitos estudos, muitos autores que não excluem, não ficam só falando ali da arte, e a gente pensa assim na arte, né, que deve ser a coisa mais fora da casinha, e às vezes tem autores que, né, só falam ali para eles, mas tem muitos também que abrem para outras manifestações culturais, expressivas, né, dentre elas
a dança, a ginástica, o circo, né? Eu acho que a gente que estuda dança, ginástica e circo tem que estar muito preparado para dialogar com essas pessoas, né? Para responder certos questionamentos. E eu acho que estudando, né, é uma das melhores formas da gente fazer isso, né? Eu já passei por situação assim, live, de ter gente ali provocando, quem é você para falar de dança na escola? Então, acho que a gente precisa estudar e se aprofundar em algumas coisas. Então, né, aqui das nossas práticas corporais, ou temas da cultura corporal, ou manifestações da cultura, né, a gente sabe que tem ali o esporte, o jogo, a brincadeira, a luta, a aventura, a dança, o circo e a nossa ginástica, né, que é tão cara a nós aqui nesse evento e que é tão ampla, né, um universo tão gigante aí de práticas gímnicas que a gente pode estar pensando, fazendo, estudando, e como que todas essas ginásticas em geral, né, a gente acaba usando um pouco delas para a GPT, né? Tá tendo um mini curso de ginástica aeróbica para a GPT, né? Eu estava louca para fazer, pena que coincidiu o horário, né? Já tem publicações da ginástica rítmica para a GPT. Então, todo esse universo é muito amplo, né? Isso a gente falando só de ginástica, e ainda mais quando a gente pensa na ginástica com a dança, ginástica com circo. Então, acho que tem várias práticas corporais que a gente vai se inspirando, né, para as nossas composições em GPT. Mas o que eu queria trazer aqui para a gente refletir mais seriam como que as linguagens artísticas podem contribuir para a GPT. Tanto para a gente que está trabalhando na formação de professores, quanto para a gente que já está trabalhando na escola, né? Como que a gente pode se inspirar com os estudos da arte para a GPT, em específico, né? Mas para a ginástica, para a dança, para o circo, de uma forma mais ampla também. E aí aqui, né, a gente sabe que a dança, o circo e o teatro, né, também são consideradas linguagens artísticas, então por isso que tem essa rixa, né, isso é nosso, isso a gente que fala, vocês não têm o direito de falar isso, né. Também, a dança está circulando ali, né, nesses dois campos, e que bom. E aí também tem os estudos da performance, as artes plásticas, a música, o cinema, a literatura, né? Então, como que a gente pode ampliar o nosso olhar, né, para todas essas linguagens que estão aí o tempo todo, né? Ninguém é dono das músicas, ninguém é dono, né, do livro que a gente está ali, na literatura, na poesia. Então, como que a gente pode, sim, se inspirar nisso tudo para as nossas criações? Então, eu queria trazer aqui alguns atores que eu revisitei essas últimas semanas, né, quando eu estava pensando nessa apresentação, coisas que às vezes a gente vê numa disciplina e acaba passando, não, isso não é o escopo agora da tese, depois, em outro momento, eu uso isso, deixa isso para um artigo, né, então foi bom aqui agora um momento, né, para eu estudar algumas coisas. Lições de dança, gente, tem 5, eu não lembro se tem 6, mas eu sei que 5 com certeza tem, volumes organizados pelo Roberto Pereira, né, que já faleceu, e a Silvia Soter, lá da área da dança da Universidade do Rio de Janeiro, e são vários artigos, né, com pesquisadores importantes da área da dança, da educação somática, do teatro, e esse gesto e percepção, que é um dos capítulos que eu queria trazer um pouco aqui, né, que ele fala desse caráter expressivo do gesto, né? Então, quando eu estava no doutorado, eu falava, não é esse gesto que a gente está falando, tem o gesto a partir do Bakhtin, tem a história dos nossos gestos do Câmara Cascudo, né? E eu estou falando aqui desse gesto que expressa, né? Então, fazendo essa diferenciação mesmo do que é um movimento, o que é um gesto, né? Às vezes dá vontade, quando a gente está escrevendo, de colocar gesto em tudo, porque o tempo todo a gente está falando de um movimento, mas a partir do momento que ele tem um sentido, que ele tem um significado, que ele quer expressar alguma coisa artisticamente, aí já vira um gesto. Mas percebam que é diferente daquele gesto da comunicação que o Bakhtin fala, por exemplo, né? Então, vai aí do autor que a gente está seguindo, né? Acho que não ficou claro ali, é o gesto e percepção do Hubert Godard, que é um pesquisador francês, o pessoal da dança sempre usa bastante.
Então, ele fala que o gesto, ele tem uma expressividade que a máquina não possui, né? Ele não é só esse deslocamento de partes do corpo pelo espaço, né? Pensando ali no movimento, mas ele tem uma expressividade. E ele vai trabalhar nessa produção do sentido. Então, foi uma coisa assim que eu fui pensando, quando eu entrei na especialização em dança, por exemplo, aí eu começo a fazer parênteses, eu começo a lembrar das coisas, mas estou aqui controlando o tempo. Quando eu entrei na especialização, eu levei essa experiência em dança que eu tinha antes, gente, assim, experiência de 20 anos atrás, 20 quilos a menos, né? Então, eu percebia que eu sabia fazer movimentos lindos, nossa, né? Tinha uma super flexibilidade, saltava, girava, eu era ótima de movimentos, mas a expressividade faltava. Então, quando eu chego lá numa especialização, que a gente vê uma professora falando uma poesia e que a gente tinha que fazer gestos, né? A partir daquela poesia, eu falava, gente, o que é isso? Esse pessoal tá todo louco, né? Me põe para fazer uma coisa mais pontual aí, que eu não sei pirar desse jeito. Então, né, eu sempre penso nisso, né? Como às vezes a gente vê grupos e vê os nossos alunos que sabem fazer movimentos, né? Eu vejo alunos assim na disciplina de ginástica, eles sabem saltar, sabem fazer fundamentos básicos ali da ginástica, mas sem expressividade, né? Sem esse caráter do gesto como um sentido para esse movimento. Então, né, é uma coisa que eu fiquei pensando, né? Que às vezes falta, né? Nas nossas composições. E falando assim de composições bem geral, tá, gente? De ginástica e tudo, até mesmo nas ginásticas competitivas, né? Às vezes não são todas as atletas ali que tocam a gente, né? Com a expressividade, que essa parte artística está bem elaborada, né? Além, né, desse caráter expressivo do gesto, também tem esse caráter inacabado do gesto, né? Então, aí eu trago aqui a Cecília Salles, aqui da PUC de São Paulo. Se não me engano, a Larissa Graner já escreveu coisas, né, do processo de criação com base na Cecília Salles, e eu acho que a Giovana Sarou, a Gica, está fazendo um pós-doc lá com ela. E a Cecília Salles veio aqui uma vez, né, na Faculdade de Educação, a convite do Laborarte, falar um pouco desse gesto, não especificamente esse gesto para além de um movimento, mas esse gesto criador, né, que a gente pode estar se inspirando para pensar aí na calma, né, primeiro que a gente tem que ter para criar. Então ela fala que o gesto nunca finaliza, né, ele nunca finda, e ele requer uma lentidão, né? Então tudo isso que eu estou falando, tá, gente? A gente vai fazendo relações com a GPT, né? Eu falo, nossa, como seria bom se a gente tivesse bastante calma para pensar na nossa composição, né? Que às vezes a gente tem um prazo ali para cumprir. Não, eu quero participar desse festival, vamos lá, gente, vamos criar, vamos mandar, vamos editar, tem que terminar a tempo para mandar para edição, né? E não tem aquela lentidão que é necessária para um processo de criação artística. Então, ela está enfocando aqui na construção da obra de arte, né? Está focando esse processo, né? Enfatizando na questão do processo desse movimento de criação, mas a gente só reflete sobre um processo quando tem um produto final, né? Então, a ênfase está nisso, mas o produto final, aquilo que é entregue ao público, também é importante. Ela vai para esses estudos da crítica genética, que não tem nada a ver com genética da biologia, tá, gente? Vejam a questão da gênese da construção da obra de arte, né? Por isso, GEN, né? Lembra desse começo da palavra, que é o que, né, para onde que ela encaminha, e vai trazer, então, esses processos de documentação, de armazenamento, né? Das experiências que foram sendo constituídas durante um processo de criação, né? E aí tem alguns livros que ela fala da criação em grupo, né? Ou da criação artística de um artista em específico. E o que é legal da Cecília Salles, né? Que eu acho que a gente pode trazer, porque ela não nos exclui, né? Ela pensa faz nessas discussões com o grupo dela para diferentes manifestações, para diferentes práticas artísticas ou não, para diferentes processos comunicativos e expressivos. Então, ela, antes que trabalhava mais com a questão da letra, né, das artes escritas, ela foi expandido para o pessoal
da pintura, da escultura, da música, da comunicação, da publicidade e também o pessoal do teatro, o pessoal da dança e, por que não, né, nós, a educação física, aí, com as nossas manifestações, a cultura corporal, né, com as nossas práticas corporais. Então, esses documentos, né, que ela faz essa análise desses processos, dentre eles estão aí tudo aquilo que documenta os nossos ensaios, por exemplo, né, a gente vai deixando rastros, vestígios, né, coisas assim dessa nossa criação. E então ela analisa, né, partituras de música, inícios de poesia, de quadros, enfim, de todas essas artes, né, como que elas vão sendo construídas. Outra autora, né, que acho que pode ajudar bastante a gente, desse caráter formativo da criação, né, porque a gente está falando de criação, quando a gente pensa na GPT, é a Feigal Strauer, acho que é assim que fala, e ela fala que criar é formar. Então, ela tem um vocabulário um pouco mais próximo, assim, para a formação de professores, e ela fala, né, que esse formar vai estar relacionado com a nossa capacidade de compreender, de fazer relações, de ordenar as coisas, né, de configurar. E aí ela traz, nesses livros, né, a questão da sensibilidade e da imaginação, nesses processos que são sempre intuitivos e também, né, carregados aí de percepção e da influência da nossa cultura, né? Logo nas primeiras páginas ali, ela já fala da importância da cultura, né, da experiência de vida, do social que está relacionado ali com o entorno, né, da vida daquele artista que ela está pesquisando. Então, aí a gente também pode falar de criação e imaginação a partir do Vygotsky, né? Tem outros autores também para a gente ir se apoiando, né? Então, aqui eu trouxe, né, o exemplo dela. A Dani, que estuda, né, gente, essas coisas mais com o Vygotsky, então qualquer coisa leiam aí a tese da Dani. E a Feiga, então, ela fala desse acaso, né, desses acasos de criação artística, mas que é um acaso com um significado, né, quando a pessoa está atenta às distintas situações, aos estímulos, descobertas, né, todos esses movimentos, momentos, né, intuitivos que vão aparecendo enquanto a pessoa está num processo de inspiração, né, nesses fenômenos da experiência de vida dela, que quando tudo isso vai inspirando os processos criativos, né, e aí ela está falando, assim, de quando um artista está imerso mesmo, né, na construção da sua obra, e aí eu, né, fico imaginando assim, ou a gente imerso numa composição, ou quando a gente está escrevendo a tese, parece que tudo que a gente lê tem a ver com a nossa tese, tudo a gente quer colocar, tudo nos inspira, né? Quando a gente lê alguma coisa diferente, vê um vídeo, um documentário, assiste uma pessoa falando, né? Não são meros acasos, né? A gente vai dando significado para aquilo, né? E isso pode compor, né, os nossos processos criativos. Então, a gente não está assim solto no mundo quando está criando, não importa o que seja que a gente está criando, ela sempre fala isso, né, que todo mundo tem a capacidade de criação, por isso que ela não volta o livro dela, a obra dela somente para os artistas, todo mundo tem essa capacidade de criar, né, a gente pode e deve criar. Então, esse acaso, né, teria aí um significado, né, diante, né, do que vai acontecendo ao nosso entorno. Eu vou falando meio rápido, gente, qualquer coisa vocês me parem. E ela também fala, então, que toda essa potencialidade, né, e esses processos criativos não se restringem à arte. Então, a gente, né, faz essas relações, traz para a gente, né, que está pensando a arte, a criação na escola, no ensino superior, aqui com os nossos grupos, né? Então, acho que são leituras que super acessíveis, né, que podem estar contribuindo também com a gente. Aí, outro texto, gente, que me inspirou, assim, para esse mini curso hoje, que eu quero, né, com calma, escrever outras coisas, né, da pedagogia do espectador. Né, a gente pensar na pessoa que está nos assistindo, né, o que seria essa experiência estética para ela, e, principalmente, como que a gente pode trabalhar isso na formação de
professores, né, e que seriam aí espectadores, né, esses espectadores seriam os professores, os alunos, né, tudo aquilo que está envolvido. Então, acho que é uma leitura importante também para a gente pensar, e ele fala mais das práticas teatrais, mas a gente pega para a gente e faz as nossas relações aí com a GPT. Né? Então, tudo que ele falar de arte, gente, eu penso também para a GPT. Né? Eu acho que a gente pode, né, se inspirar nesse sentido. Ele fala, então, que, né, da arte como um veículo primordial para a gente questionar e transformar a sociedade, né, pela potência imaginativa que isso tem. Então, acho que a GPT também, né, pode ir por esse caminho e que a gente pode usar, né, a GPT para questionar coisas né, com os nossos estudos, com as nossas criações, com os nossos grupos, né, acho que tudo isso é viável. A arte também seria, né, essa ação política da gente conscientizar e provocar atitude do público diante daquilo que a gente traz à cena. Né? Então, quando a gente vê composições que colocam lá no finalzinho um ele não, né? Uma composição que fala do desastre de Mariana, né? Tudo isso acho que é importante a gente trazer, né, para a cena, né? A gente pode também falar de fatos políticos, né? Dessa conscientização, a gente pode provocar também por meio da GPT, né? Às vezes eu escuto umas coisas assim, não devia levar a criança no museu. Né? Isso não é arte. Gente, a arte existe para incomodar mesmo, né? Para questionar. Não tem arte bonitinha, assim, sei lá, vai ver novela, alguma coisa assim, mas até as novelas, né, tem agora questionado mais algumas coisas, mas a arte não tem essa coisa assim, cor-de-rosa, né? Pode até acontecer, mas é para incomodar mesmo, né? É para questionar, e eu acho que a GPT também pode, né, pegar uma pitadinha disso e a gente trazer essas coisas para as nossas composições, né, para as nossas cenas. E aí ele fala também desses festivais de arte, né, que a gente pensa nos nossos festivais de GPT, que todo mundo tem o direito de ver e fazer arte, né, são um direito, né, das pessoas, não só de assistir, mas fazer também. Então, a gente fala, né, dessa GPT como uma prática inclusiva, então em que locais que isso está acontecendo, que as pessoas têm o direito de estar ali junto, fazendo, ou junto assistindo. Então, ele fala bastante assim de festivais de arte, mas que a arte não aconteceria só durante esses festivais, né? Tem todos os outros campos locais, né, para a gente estar pensando na arte. E aí ele foca, então, na criança, né? Ele fala que os espectadores do futuro seriam as crianças, né? Esses espectadores infantis, que eles têm que estar nos museus, que eles têm que estar, né, assistindo obra de arte, onde tiver, né? Onde tem obra de arte, acho que as crianças têm que estar né, participando. Então, ele fala desse alvo no público infantil, que é importante para renovar, né, que o teatro para as crianças, né, então, tudo que ele falar de teatro, a gente, né, pensa também na GPT, como um direito da criança possuir uma produção cultural que é especialmente dirigida para ela. E aí, para isso, então, a gente precisaria, né, de estreitar as nossas relações com a escola, né, fazer com que esses estudantes, né, consigam questionar, né, as suas condições de vida, manifestar as suas ideias, os seus anseios, tentar transformar nesse contexto pessoal em que eles estão inseridos. E aí, né, para, né, uma forma, né, que é o que eu tenho pensado, mas assim, para estreitar essas relações com a escola. Bom, daqui a pouco eu chego lá, eu ia fazer um parênteses antes, vou deixar. Então, ele traz alguns exemplos de propostas, atividades, jogos, exercícios, né? Como que isso poderia acontecer na escola, né? Então, ele está falando dessas artes da cena, né? Está falando do teatro, mas que a gente pode considerar aqui também a GPT como uma artes da cena, ali, né? Junto com a dança, com a performance, vamos colocar aí, né? A GPT na cena. Não é que ele traz propostas, tá, gente, para serem feitas, né? Ele comenta, por exemplo, da animação teatral, né? Que seria uma possibilidade
que as crianças teriam, né, para explorar pedagogicamente a experiência artística, desenvolver a criatividade e o espírito crítico, assim, as crianças e os professores junto, né? Então ele fala que só da pessoa estar pensando em como que funciona os refletores, a questão da iluminação, como que isso fica no palco, onde é esse palco, como que cria a sonoplastia, como que faz a questão da música, que música que está sendo utilizada, construir esses materiais, que ele fala que tudo isso está envolvido na animação teatral. Né? Então, a gente mesmo lá com a Gi, a gente tinha escolhido uma música, e a gente viu que o YouTube, como que fala, assim, cancelava o vídeo, tirava a música do vídeo se não tinha aquela autorização, e aí alguém foi lá e fez uma pausa na música para, né, parece que a música está cortada, um jeito da gente burlar ali o YouTube. Então, isso, não tem nada de ginástica nisso. Tem sim, né? A gente está pensando aí na nossa criação e envolve tudo isso, né? Da gente pensar na música, e aí a gente viu como que esse silêncio ia entrar na nossa composição. Eu fiquei morrendo de vergonha daquele silêncio, porque é um momento que a gente está de perfil, aí olha para a câmera no silêncio, eu ficava com vontade de rir, a Dani me filmando, e eu falava, Dani, tô feia, tô bochechuda, tô com papo, né? A bunda tá feia, tudo aquilo, né? Por conta daquele silêncio. E então toda essa parte de criação do som está envolvida, a gente está pensando nessa questão da animação. Ele fala também da mediação, né? Que para além da gente ficar trabalhando assim procedimentos pedagógicos, né, em arte, outras coisas também estão envolvidas num grupo, né, nessas artes da cena. Então, por exemplo, quando a gente está fazendo a mídia, a divulgação, uma resenha crítica de um espetáculo, isso também é mediação teatral, né? A pessoa não está lá no palco, o ator, mas todo mundo que está envolvido nisso está mediando. A questão de difusão e promoção, né? Então, as vendas de um festival, do espetáculo, de alguma coisa assim, né? Os concursos em torno daquilo, os festivais, isso também está sendo um processo de mediação, lidar com as questões de produção, de incentivo, de apoio, patrocínio. E, né, então, isso tudo que a gente vê aqui, para ter um evento como esse, por exemplo, né, tudo que está por trás, né, está envolvido aí nessa criação dessa arte, né, da cena, ou desse encontro que a gente tem hoje, e as atividades de formação também, que aí vão ter a escola, né, como instituição primordial para que isso aconteça. E, por fim, né, ele cita um outro exemplo. Isso tudo, gente, são coisas que vêm acontecendo em outros países e aqui no Brasil também, né? Aqui com menos ênfase, mas ele traz eventos, né? Exemplos na França, em Portugal, outros lugares que acontecem essas questões da animação, da mediação. E aí ele fala desse espetáculo animação, que aí eu acho que é fantástico também para a gente da GPT pensar, né? Como que a gente pode colocar o público na cena com a gente? Como que a gente convida, né, as pessoas a participarem, né? Assim, no final do fórum, por exemplo, né, quando tem aquela composição com aqueles movimentos mais simples, mas que todo mundo pode vir e participar, né? Ou quando tem uma composição que a pessoa vem, né, e coloca a venda no olho do público, né? Você também está participando, né, ali de alguma forma. Às vezes a gente é um pouco surpreendido. Teve uns anos atrás no Brasil que tinha muito isso, né, de você ir para um espetáculo teatral no lugar que você não sabia o que ia acontecer. Aí, de repente, eles colocavam uma pessoa lá na frente, tirava a roupa da pessoa, e depois foram descobrindo que já era um ator ou uma atriz do próprio grupo, era uma questão mais para chocar, para incomodar mesmo. Enfim, como que a gente pode pensar nessas formas de atrair o público para as nossas criações? Eu ia fazer um parênteses aquela hora, e agora eu esqueci, depois eu lembro. Então, ele fala que essas práticas, né, artísticas na escola, que elas têm que ter um prazer para a gente fazer, né? Não podem ser só um momento desinteressante ali da escola, do intervalo entre as aulas, não é para ser uma coisa jogada no recreio, né? Mas que realmente a gente consiga fruir e experimentar isso esteticamente.
para isso, né, os professores têm que estar, lembrei, tem que estar disponíveis, né? Primeiro, a gente promover esses espaços educativos para que professores e professoras, né, contem as suas experiências, né, os seus conhecimentos e saberes, o que tem dado certo ou não. Então, eu acredito que esses dias eu estava numa live e aí a pessoa que estava mediando fez uma pergunta super difícil, né? Fez um comentário e uma pergunta assim, nossa, tipo, como resolver os problemas da escola? E aí eu fiquei assim, né? Até me embaralhei para responder. Como que eu vou responder, né? Olha o caos que está o nosso país, o pouco investimento que tem em educação, né? A escola que é no norte é diferente da escola do sul, não tinha uma resposta assim pronta, né, para eu dar. E aí depois eu fiquei muito, né, com aquilo na cabeça pensando. Hoje eu responderia que eu acredito na formação de professores, né? Eu acredito nas pessoas que estão ali à frente desses processos, que elas, a gente, né, nós professores, que a gente é criativo, a gente dá conta, a gente viu isso na pandemia, né? É aquela coisa, 5, 6, 7, 8, e vai e dá aula remota, e se vira, e dá aula prática na frente do computador, como que a gente, em questão assim, de menos de um mês, a gente foi fazendo acontecer, né? Como a gente está até hoje fazendo evento desse porte, fazendo festival, enfim, então eu acredito muito na gente, né? Na formação de professores. Eu vi muito aqui nesses anos que eu acompanhei a Nana aqui na Unicamp com esses projetos de extensão, que vinha professoras de várias cidades aqui perto de Campinas, né? Às vezes, quinta-feira à noite, a pessoa está cansada, trabalhou o dia inteiro, e ela ainda pega o carro, vem de outra cidade aqui para participar de um curso de extensão, com propostas práticas, ainda por cima. Então, acho que, né, eu acho que os professores, né, fazem acontecer. Então, né, se a gente for ficar esperando outros incentivos, a gente não vai ter, mas né, acredito nessa nossa formação inicial e continuada, né, como é que a gente vai indo atrás. E aí seria, né, o desejável, né, para isso acontecer, não só o professor, né, querer estar ali disposto a trabalhar com isso, porque às vezes não é o professor da área de artes que está trabalhando, né, com alguma questão assim, mas como é que a gente consegue sensibilizar a direção, coordenação pedagógica, todo o pessoal que está envolvido na gestão, como que a comunidade em geral, né, pode estar envolvida, né? Então, esse texto da Nana com a Márcia, elas trazem essa questão mais específica da gestão, né? Foi um curso com gestores que elas ofereceram. Eu não tinha, eu não estava ainda. Então, aí a gente chega assim nessa formação docente, né? E ele fala que a gente precisa de professores apaixonados por arte, doidos por teatro, loucos pelo prazer dialógico, imaginativo, estético, pois a existência de um relacionamento positivo das crianças e jovens com a arte teatral depende, em larga medida, da formação desses educadores. Além disso, um professor que não se interessa por teatro não consegue despertar tal interesse. E aí a gente fala, né, que às vezes as alunas chegam assim na pedagogia querendo receitas de jogos e brincadeiras para aplicar com as crianças na escola. E aí a gente fala, não, a disciplina não é só para você aplicar um conhecimento na escola, né? Porque né, tem um pouco de aflição com esse termo, mas a aula é para você, a disciplina é para você passar por aquilo corporalmente. Como que você vai ensinar um jogo, uma brincadeira, se você não joga, se você não brinca? Como que você vai trabalhar dança na escola durante as festinhas? E se você nunca mais dançou uma quadrilha, né? Se você não dançou mais nada, como que você vai trabalhar com GPT na escola se você nunca vivenciou corporalmente nada de ginástica? Então, a gente né, tem defendido assim que se não passa pelo corpo, né, se aquilo não toca a gente, literalmente ou não, a gente não consegue reverberar isso na escola. Então, por isso que a gente bate na tecla aí da formação de professores, e aí eu falo formação de professores em geral, não só de pedagogia, mas de educação física e de artes e de outras disciplinas, né, também estarem né, atentos, sensíveis, né, pensando nessas práticas corporais e linguagens artísticas na escola.
né? Às vezes o pessoal fica, né, brigando, quem que é o dono da dança na escola? Gente, eu quero mais é que dancem na escola. Se vai vir um professor de história trazer uma dança para eles fazerem, eu quero mais é que dancem, né? Às vezes o professor de educação física não, né, não tem tanta experiência, às vezes não tem um professor de arte, às vezes, né, a pedagoga também não sabe que seja, né, quem ali que tiver essa disponibilidade, né, que queira, eu quero mais é que isso aconteça, né, de uma forma ou de outra, né, que tenham pessoas, né, pensando nisso com carinho. Então, eu queria trazer aqui algumas imagens e depois eu tento passar alguns vídeos do que eu fui vendo com a Nana antes de eu entrar no doutorado, né? Que eu fiquei 1 ano acompanhando as disciplinas da Nana e da Márcia, né? Ficava ali batendo a porta, oi, eu quero fazer doutorado, tem vaga? Ah, esse ano não vai abrir vaga. Ah, e tem disciplina para fazer com uma aluna especial? Ah, não vou oferecer disciplina. Eu falava, posso assistir aula na graduação? Ah, pode, né? A Nana e a Márcia devem me achar chata, lambida. E eu fiquei lá 1 ano acompanhando as aulas delas, então, 2014, né, comecei a me instigar por isso na pedagogia, porque eu nunca tinha nada a ver com a pedagogia, e aí eu, né, caí nessa disciplina Educação, Corpo e Arte, e eu comecei a ver que a relação que elas tinham com o corpo, né, era uma coisa um pouco mais travada, uma timidez, né, elas chegavam, já ficavam assim sentadinhas ali, encostadas na parede, e de repente, né, no final da disciplina, olha, vocês vão ter que fazer uma composição coreográfica com o que vocês quiserem. Pode ser com dança, com ginástica, com teatro, né? E aí aparecia de tudo. Então, vou trazer algumas fotos aqui. Então, muito disso que eu vivi antes de entrar no doutorado, durante o doutorado, né, fazendo os estágios com a Nana, depois que eu tive uma passagem rápida, né, pela Anhanguera, aqui também na pedagogia, e agora na UENG, mas essas fotos assim mais bonitinhas aqui da Unicamp, né? Essa sala, por exemplo, já é um privilégio, né? Ter uma sala com piso de madeira, com ar-condicionado, com janela bem ventilada, com ventilador, com projetor, né? Tudo isso já favorece muito o trabalho. Então, elas, por exemplo, traziam temas como esse do uso da tecnologia, né? Elas estavam fazendo uma crítica a essa questão da selfie, da gente ficar, né, o tempo todo se olhando. Então, esse foi um dos temas, né, dessa composição. Aí a gente trabalha, por exemplo, coisas com música, com rítmica, com voz, né? Voz é corpo. Aí a gente vai para aquele gramado, que, né, não sei quem conhece aqui a Unicamp, a FE tem um gramadão assim na frente que a gente fazia várias coisas lá, essas coisas com voz, às vezes, né? A gente grita um pouco mais alto, dá muita risada, às vezes incomoda professores, né? Nas outras salas o som vai, então lá fora é o ideal para isso. E aí, nossa, surge muito a questão da timidez, né? A pessoa, elas têm vergonha da voz, mas ninguém ali é cantor, né? Não que eu saiba. Então, a gente não tem mesmo que tem né, a voz mais linda do mundo. Estava ali fazendo alguns exercícios. A gente sentia a voz do outro, né? Como que nessa vibração da nossa voz, né, pode ser sentida por outras pessoas. Então, tudo isso para trabalhar com uma questão de rítmica, por exemplo, né? Não adianta a gente chegar falando na pedagogia, vamos dançar, vamos fazer ginástica, se a pessoa não sabe contar até 8, né? Não consegue andar no ritmo da música, né? Bater palma né? Naquele tempo musical. Então, tem todo esse trabalho com a voz, né? Com as batidas do corpo, né? A gente, percussão no nosso próprio corpo, no corpo do outro, no chão. Então, essas fotos são de um aluno até da turma que, se não tem uma pessoa assim para tirar fotos, né, daqueles momentos, acaba se perdendo, e então é bom essa ajuda, né, para registrar. Como que elas trabalhavam também essa questão de construir o próprio material, né? Ah, eu quero trabalhar o arco da ginástica rítmica, mas não é ginástica rítmica, né? Está se inspirando na ginástica rítmica, mas fez ali outro arco, né? A fita da ginástica rítmica virou outra coisa, né? Inspirado na fita, no balangandã, mas foi outro material que eles construíram. E aí a gente começa a tentar despertar para questões como o figurino, por exemplo, né? A iluminação. Às vezes a gente fala, né, dessas questões estéticas e que tem que ser aos poucos, né, a pessoa vai percebendo, né? A gente fala
o que que é, né? Vai usar todo mundo camiseta branca e uma saia longa. Ah, a saia colorida pode ter detalhe ou tem que ser lisa, né? Ah, todo mundo às vezes a gente facilita, vamos pôr todo mundo de roupa preta. Ok, mas e a camiseta vai ser de uma cor lisa, todo mundo? Então, eu acho que esses detalhes também fazem diferença na composição. Eu acho que às vezes a gente peca um pouco pela falta nisso. Eu acho que a gente. é, ah, Antes de eu ir para o próximo ali, eu acho que a gente pode tomar mais cuidado com esses detalhes que o pessoal da arte toma bastante, né? E às vezes a gente da ginástica esquece. Às vezes a gente assim, vou fazer só um rabo. Vai ter alguma maquiagem, né? Alguma coisa que deixe mais uniforme. É um rabo onde? É um rabo alto, um rabo aqui embaixo, né? É meio rabo. Todo mundo de roupa preta, vai ter manga, não vai ter manga. Eu acho que esses detalhes, né, fazem diferença na hora da composição. Pensar, por exemplo, né, na questão da iluminação. Esse foi um grupo que, né, elas eram um pouco tímidas, era uma roupa toda preta, e elas colavam essas pulseirinhas que a gente usa em formatura, em casamento, né, que ela fica brilhando. Então, eles colaram vários daquilo na roupa, chamava neon a composição, né, tem que ter um nome. E então foi com tudo apagado, foi muito legal, né? Elas foram fazendo movimentos simples ali, mas que fizeram bastante efeito. Esse foi um grupo super, nossa, que eu levo com o maior carinho. Eu ainda não tinha entrado no doutorado, foi em 2014, alguma aula que a Nana não pôde, eu fui substituir a Nana, a lambida, né? Não, pode deixar comigo, nem era nada, falei, não, pode deixar comigo, vou dar uma aula de contato e improvisação. Aí que eu comecei a aprender também muita coisa, né? Já cheguei lá, não, a gente, né, se pegando, se tocando, aí eu comecei a perceber, gente, elas não querem ter contato, muito menos improvisar, assim, né, do nada. Eu cheguei com aquela coisa da gente da dança, que se precisar a gente se abraça, se pega e tal, e essa relação que eu tenho com o corpo, até a Mônica fala isso, né, nas entrevistas da pesquisa, parece que a relação que eu tenho com o corpo não é a mesma que elas têm com o corpo delas. Então, essa aula de contato e improvisação incomodou um monte de gente, porque no final da disciplina elas escrevem uma carta falando da disciplina, com que notas elas se dão, e várias pessoas comentaram assim, eu não gosto que toquem em mim, na minha família a gente não tem o costume de se abraçar, né, fiquei incomodada com essa aula, e eu fiquei super chocada, né, eu falei, gente, tem que ir com mais cuidado, né, com essas professoras. Hoje eu vou assim, com a bolinha, você nem faz massagem em você mesmo, eu já vou com a bolinha, né? A bolinha tá te tocando, nem é você. Então, outros procedimentos que eu fui adotando, mas que eu aprendi muito com essa aula. Só que teve esse grupo, por exemplo, que elas adoraram. E a educação corpo e arte, gente, ela não é só de alunas da pedagogia, né? Estudantes de todos os cursos da Unicamp podem se matricular. Então, sempre tem gente, às vezes um ou outro da física, da química, né? Às vezes o pessoal da história, da biologia, da educação física vai bastante. Essa menina que era da dança. Então, esse grupo, elas adoraram a questão do contato e improvisação e elas fizeram a composição final baseada nisso. Eu até apresentei um relato dessa experiência num Combrace de Vitória, e foi muito legal. Eu falei, nossa, acho que eu choquei um monte de gente, mas pelo menos, né, algumas pessoas gostaram. Então, era assim, era preto e branco, chamava a composição, umas ficavam com roupa preta, outras com roupa branca, e elas iam improvisando os movimentos, e elas colocavam a mão em uns potes de tinta que ficavam, assim, nos quatro cantos desse piso, tipo um plástico, né, um saco saco de lixo, assim, grandão, porque a gente tem o maior cuidado com esse piso de madeira da nossa sala, né, acho que é minha ainda. Então, elas colocavam a mão lá nessa tinta, e quem estava de roupa preta colocava a mão na tinta preta e depois ia passando essa tinta na roupa de quem estava em branco, enfim. Então, eu vou mostrar um pedacinho desse vídeo, gente. Deixa eu ver se vai dar tudo certo aqui. Eu vou parar o compartilhamento e vou compartilhar de novo, de outra forma, aqui como uma guia, que hoje eu aprendi uma guia. E é essa aqui. É para sair o som, tá, gente? Se não sair, vocês
liga o microfone e me dá um toque, Marília, não estamos ouvindo nada, que eu tento de outra forma, tá? Então, vou deixar passar só um pedacinho para não ficar muito tempo. Vocês estão ouvindo, né? Estamos. Marília Constância. Tá. Então, elas teve essa preocupação com o espaço, com a iluminação, né, de ficar escuro, e depois elas iam aparecendo, os corpos ali no fundo, elas iam se posicionando. Tem quase 9 minutos, tá, gente? Então eu não vou passar ali todo não, eu vou dando umas adiantadas. Então, 4 de branco, 4 de preto. Ali estão os cores de tinta. E aí, de repente, elas iam entrando, né, para esse jogo, né, de improvisação, ainda sem tinta, e de repente, né, elas começam... Na época que eu apresentei no Combrace, tinha que mandar o link, e eu coloquei no YouTube, estava tudo certo, depois foi derrubado o meu vídeo, eu fiquei super triste, eu nunca mais consegui colocar de novo, porque essa música que elas usaram tem direitos autorais. Então, uma pessoa que é da dança, essa menina de branco, como que ela mobilizou toda a turma que confiou nela, né, para se expandir, para evoluir, né, como que esse contato, né, com o outro mobiliza a gente. Elas vão em duplas, depois já estão todas ali fazendo juntos. E aí, quando elas foram se entregando, e não tinha como ensaiar isso. A roupa já era. Basicamente a composição. Eu estava filmando. E até essa questão, né, de quem filma. Deixa eu voltar para vocês. Quem filma. Opa. Perde um pouco, né, ali da noção. Então, eu vou. Deixa eu passar já um outro. Outro grupo, então, da pedagogia, que elas... É esse aqui. Não, é esse aqui, desculpa. Elas pensaram muito nessa questão, foi mais voltado para o teatro, né? Então, elas fizeram um vídeo, e ainda não tinha nada de pandemia, tá, gente? Isso daí foi 2016. Então, elas fizeram vídeos em casa, projetaram ali no projetor que tem na sala, e uma menina estava aqui dentro desse armário, e aí ela entra para a cena. Então, vou dar uma passadinha também, que tem 8 minutos e tanto. A gente sempre fala assim, não tem tempo, e às vezes elas fazem 8, 15 minutos. Então, tinha ali, né, toda a questão do vídeo, contando a história da menina que está dormindo, vai acordar, sonhar com a boneca, aí ela dá tchau. Vou adiantar, tá, gente? Até elas entrarem na cena mesmo. Aí essa menina aqui também é uma menina, acho que curso que ela era? Não sei se era alguma coisa do Instituto de Artes, acho. Então também mobilizou muito a turma, né? Aí ela já saiu ali do armário, eu não tinha visto, porque eu estava ali filmando. Aí ela sai, e chama a turma. Então, eu achei muito legal, porque elas pensaram em tudo, assim, a roupa, o cabelo,
Aí outros colegas se envolvem nisso, né? Um para projetar, o outro para dar play na música, a outra para apagar a luz no momento certo. Né? Fica todo mundo ali envolvido, eu e a Nana só assistindo. E a gente não vê elas ensaiando, né? Para ser uma surpresa para a gente também. Aí chega a boneca do mal. A gente sempre fala assim, para explorar algum material, né? Elas começaram ali, né? Além disso tudo, né? E tal. Enfim, aí terminam ali juntas. Vou continuar aqui, gente, depois eu volto para um outro vídeo. A tela inteira. Voltei, né, para a apresentação. Tá carregando, voltou. Tá. Depois eu passo outros 2 vídeos de alunos meus da pedagogia já, do ano passado. Mas antes, vou continuar essa sequência Marília, aqui, Unicamp. Oi. Marília, eu vou colocar, só para dar um recado para o pessoal, que eu vou colocar de novo o link da presença no chat, para não esquecerem de assinar, tá ok? Tá. Então, já vou indo para o final também. Ainda tem um monte de coisa, gente, tá vendo? Empolgo. Então, também a gente trabalha com isso na especialização. Aí a Nana, né, super generosa, me colocou junto como docente, isso foi ano retrasado, eu já tinha terminado o doutorado, me colocou como docente junto nessa especialização em educação de crianças e pedagogia da infância, acho que foi a primeira edição que teve, da FE, e a gente estava com o módulo de expressão corporal. E aí tem toda essa exploração dos materiais. Tem esse outro vídeo aqui, mas elas brincando com a Nana, ela vai ficar brava comigo se ela... bem na hora que ela está passando, assim, por baixo do nosso famoso, né, paraquedas, e elas comentando, nossa, que legal, elas rindo, brincando, né, porque a gente até prefere, assim, começar com um módulo, assim, dos jogos e brincadeiras, para elas descontraírem, depois a gente ir para a dança, alguma coisa mais assim. Depois eu volto nesse vídeo aqui. Acho que só aparece a imagem, né? Para vocês não aparece o som. Mas são elas rindo. O som aqui é só risada e gritaria. Aí elas se chocam lá. É muito engraçado, né? Esse dia no nosso gramado lá. Aí quem está filmando fala, ai, que legal, gente. Enfim, é um vídeo mais curtinho. Aí, gente, tem outros, né, essa formação continuada, sem ser especialização, né, com uns cursos de extensão. Teve esse, então, o Corpo, Gesto e Criação, que a Mônica Ehrenberg estava coordenando, quando ela estava fazendo o pós-doc dela com a Nana, acho que foi 2018. Né? Então, essa foi uma turminha também super gostosa. A gente dançou, brincou, jogou, fez circo, né? O Daniel foi numa aula só para falar de malabares, a gente construiu, e outro dia a Larissa Graner foi também para fazer uma vivência, e né, o pessoal super fez ginástica ali com as caixas, nesses materiais simples que a gente pode trabalhar, não precisa de ter um super paraquedas, né, mas que com materiais simples a gente pode estar experimentando corporalmente coisas, né, que a gente até então nunca tinha vivenciado. Então, a gente via, né, essas professoras um pouco mais velhas, assim, um pouco mais velhas não, tá, gente? Não estou chamando de velha, mas com mais tempo de experiência de escola e, de repente, né, com o olho brilhando ali de estar fazendo alguma coisa diferente, porque a gente sabe, né, que vai caindo na rotina, no cansaço, enfim. Esse outro curso foi o Corpo, Linguagem e Educação, Processos Coletivos de Criação, também foi um curso de extensão. Aí quem estava coordenando mais foi a Andréia Cristina Peixoto Ferreira, da Federal do Catalão, que era a Federal de Goiás, virou o FICAT. E aí eu estava terminando o doutorado, foi 2019. Né? A Michelle também estava no outro, se não me engano, e a gente ali, né, fazendo o doutorado, terminando e ainda ajudando. O pessoal, às vezes, a Nana, no meio, fazendo, né? A gente filma, tira foto e faz também, né, gente? E o pessoal, às vezes, fala, você continua ainda nas reuniões do grupo da Nana?
não vai cortar o cordão umbilical. Eu não, gente, eu amo a Nana, eu continuo indo nos cursos, né, continuo participando do grupo, a gente faz um monte de coisa junto ainda, para que eu vou cortar, né? Mas a gente, né, se arrisca também com outras coisas, mas né, a Nana é inspiração mesmo. E inspiração também nesse curso, né, uma última parte aqui do curso que eu queria falar, como que outras linguagens podem, então, estar inspirando a gente. O Tarja Branca, né, essa linguagem em formato de documentário, inspirou muito, né, a Andréia aí na concepção do curso, então, quase toda aula a gente assistia uns 15, 20 minutos do documentário, né, para falar dessa questão do brincar. Aí, falando da Andréia ainda, né, o grupo dela, o Corpo em Cena, eles fizeram toda essa composição Carcará, Não Vai Morrer de Fome, com base, né, numa linguagem visual, né, do quadro Os Retirantes, do Cândido Portinari, também a música do Carcará, que é de composição do João do Vale, que ficou super famosa na voz da Maria Bethânia, que é a versão que eles usam, né, mas que não foi ela compositora, e tem a versão também do Barbatux. Marília, Oi? deu uma travadona. Ah, é? Só para mim aqui na UF? Para mim não travou. Então, Para mim também não travou, não. Tá ok. Então, talvez só para a Fernanda? Todo você mundo ouviu aqui, falando aqui do Carcará? Tranquilo, tranquilo. Tá bom, obrigada, gente. Qualquer coisa, grita mesmo. Deixa eu até aumentar o som aqui para ouvir bem vocês. Então, ela se inspirou, né, num quadro, numa música e na literatura, né, no Morte e Vida Severina, tudo isso para criar uma composição, né? Então, é super bonito, né, essa composição deles. Eles vieram era um laborartistando também, que estava alguns integrantes do grupo, e a gente vivenciou uns pedaços ali daquela composição. O nosso grupo Agir, né, a gente, né, se inspirou aí nessas reportagens, né, nessa questão dos imigrantes, da pandemia, e também, né, na música, né. Então, a composição chamava Chegadas e Refúgios, e a música Preciso Me Encontrar, né? Então, tem vários novinhos ali no grupo que parece que só ouviram essa música a primeira vez na voz do Lineker, né? A versão que ele fez. Eu adoro essa questão de versões. Eu acho que as últimas versões vão ficando super legais também, né? Como outras pessoas fazem, mas a música também não é nem do Cartola, né? Que é mais conhecida na voz dele, é de composição do Candeia, e aí acho que é legal a gente pesquisar, né, o que fala essa música, quando que ele compôs, né, quem foi o Candeia, né, um super sambista do Rio de Janeiro, trabalhou como policial, em uma ação ele levou um tiro, ficou em cadeira de roda, né, e aí o Cartola, eles ali naquelas rodas de samba, né, então eu particularmente me identifiquei, né, como integrante do grupo com aquilo que a gente estava compondo, né, com aqueles movimentos, com aquele tema, com aquela música, né, então às vezes a gente ficou em dúvida de outras músicas, e eu gente, essa música é maravilhosa, vamos nessa, né, a música é super difícil, a versão que o Lineker fez na contagem musical não era certinho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né, mas no final deu certo, né, então como que a gente se inspira, assim, em linguagens jornalísticas, né, coisas do nosso tempo, né, também é uma forma da gente estar questionando politicamente, né, algumas questões, né, e a gente saber que música que a gente está trabalhando. Eu sempre falo para o pessoal, né, nas minhas disciplinas, a gente tem tanta música boa no Brasil, eu recomendo sempre, né, eles explorarem a nossa música. E quem for usar alguma coisa em inglês, né, não é proibido, mas saber o que está sendo falado ali. Às vezes eles colocam uma música assim, não sei o que lá, sexy beach, sabe? E aí a pessoa está dançando, achando que está falando de uma praia sexy, está falando de sexy beach, de piranha, alguma coisa assim, menosprezando a mulher, né? Então eu falo, gente, cuidado, né? E mesmo mandando tomar cuidado, às vezes a pessoa, né, gosta daquela música e não sabe bem o que está ali sendo falado. A gente, né, pensar em outros quadros, né, pinturas, e as crianças naturalmente fazem isso, né? Se a gente colocar fotos de crianças em museus, né, eles dançam aquilo que está sendo exposto ali, então acho que vale a pena a gente, né, se inspirar nisso também. Ir atrás, né, de pessoas
da nossa raiz brasileira, né? Então, a Maria Auxiliadora da Silva teve toda uma exposição em homenagem a ela, feita agora pelo MASP, né? Então, eu vou fazer uma composição LGBT pensando em diversão, em circo e tal, mas por que não pode usar um quadro, né, para essa inspiração? Né? Eu não achei o nome desse quadro, gente, por nada, mas, né, eu quero pensar nas danças de salão, né, como inspiração, mas pode ser a dança de salão que está ali, né, expressa num quadro. Então, a gente olhar, né, com mais atenção para essas coisas que estão aí, né? Eu quero fazer uma composição com base na capoeira, né? Tem quadros que falam da capoeira. E aí, um exercício que eu gosto de fazer é dar esses closes, assim. Aprendi com a professora Carmen Lúcia Soares, na disciplina dela, Imagens, Corpo e Educação. Ela dava uns closes, assim, nas imagens, né? Para a gente analisar, né? Com mais critério, né, o que está sendo colocado ali. E não é coisa assim, gente, eu tenho que ir para uma exposição para eu ver isso. Não. Tá no Instagram. Então, por exemplo, o Instagram do MASP é super legal, porque eles começaram a colocar esses closes da obra, analisando ali o movimento, aí outro story era analisando a roda, outro story analisando o ritmo, os corpos, né? Então, como que a gente pode, né, olhar para essa obra e, né, e ver mais coisas, assim? Às vezes a gente vai para uma exposição assim de arte moderna que tem lá um quadro que é uma bola vermelha no meio, né? Então a gente fica olhando aquilo, a gente, né, que não tem, né, toda essa experiência artística e fica com poucos elementos para fazer essa análise. Mas um quadro como esse da capoeira, né, tem muita coisa para a gente pensar. E tem outras partes ali, analisar a textura, a estampa dos tecidos. Então, né, vale a pena a gente fazer esse esforço. Outra artista, essa é aqui de Belo Horizonte, que eu sigo, que eu gosto muito das coisas que ela faz, a Júlia Panadés. Então, ela faz desenhos, faz aquarela, faz pintura, trabalha com frases em tecido, e que eu acho super interessante também, quero pensar nos estudos do corpo, né? E aí a gente usar esse tipo de imagem para refletir sobre o corpo, né? Acabei passando, né, mais rápido aqui pela questão do corpo, mas eu acho que justamente essas imagens a gente pode trazer para fazer essas reflexões, né? Então, como que esse corpo está sendo retratado? E esse corpo feminino? Né? E as partes do corpo, né? Precisa ser um esqueleto, não dá para ser uma imagem assim, né? Para a gente pensar na nossa caixa torácica e como que a gente faz os movimentos ali, né? De dança, pensando na mobilidade da nossa caixa torácica, da nossa coluna. Então, eu acho que essas imagens podem, né? Vamos fazer trabalhos em dupla, fazer espelho, fazer, né? O cardume em pequenos grupos, né? Fazer o irmão siameses, mas também a gente pode pensar nisso, né, por meio dessas imagens, né? Trabalhar com a fita da GR, mas uma imagem também traz isso. Então, pode ser lá uma composição inspirada não só na fita da GR, naqueles movimentos, né, mas numa obra de arte também. Esse é um fotógrafo que eu sigo, que eu também gosto, ele tem uma exposição toda só sobre o corpo humano, com vários closes assim na pele, close no olho, né? Close na boca. E ele fez na pandemia uns vídeos que, quando eu pedi assim para os alunos da pedagogia, olha, eu quero um vídeo do seu corpo em movimento. Aí parece que a pessoa tem que estar ali inteira na frente do vídeo e dançando, né? Parece que não tem outra coisa além da dança e dela estar ali inteira exposta. E eu dava várias dicas. Gente, pode ser você explorando a sua mão na frente da câmera, né? Não precisa aparecer exatamente o seu rosto, né? Como que é o seu pé dançando? Tem um vídeo da Márcia Strazacapa, ela com o pé para cima e o pé dela dançando assim, e o fundo, né? O chão é o céu. Então, ele também é uma inspiração para a gente pensar nessas, né, outras possibilidades, né, do nosso corpo, o movimento. Aí esculturas, né, coisas mais tradicionais, né, o Rodin, que várias coisas dele dizem que quem fez foi a Camille Claudel, que foi uma companheira dele e que os créditos ficaram para ele. Então eu sempre ponho
esse aspas aí nas coisas do Rodin, mas, né, essa imagem, essas esculturas das mulheres, né, um acrobata aí, qual que é mesmo a tradução? Esqueci, Dani, me ajuda. Não é malabarista. Enfim, esqueci a tradução do Ixi, juggler. também não entendi. Juggling. Juggler. Isso mesmo. Não é malabarista? Então é isso, né? Malabarista ou acrobata, né? Esse tipo de escultura, né? Escultura do movimento da dança. Então a gente pode, né, estar se inspirando nessas imagens. A Maria do Carmo, né, minha orientadora do mestrado, um dia a gente ofereceu um mini curso para falar de corpo, gênero e dança. Então a gente colocava várias fotografias de pessoas dançando em dupla, né? Então as pessoas tinham que, aí eu já fiz isso com as alunas também, eles tinham que fazer aquelas imagens paradas e como que teria a dança para chegar numa outra imagem parada. E aí o que tem de dança para chegar na outra imagem parada, né? Então não é só ficar, eu vou fazer essa imagem, não é só ficar repetindo, reproduzindo, né, tentando reproduzir essa escultura, mas como que ela pode te mobilizar outra movimentação? Como que você sai de uma imagem parada e pensa uma coisa de ginástica para, né, para seguir ali para a composição? A literatura, a poesia também, né, inspiram a gente. A Jussara Miller, que é minha professora de dança maravilhosa, estou super em falta porque não está dando horário, mas aqui em Campinas, ela fez um espetáculo todo baseado na obra da Alice Ruiz, né, que ela faz essa questão, traz essa questão do corpo, né, do sentir. Então, também, né, a gente pode usar aí de inspiração, usar letras de música, né, usar a poesia. O Eduardo Galeano fala, né, adoro esse poema. A igreja diz o corpo é uma culpa. A ciência diz o corpo é uma máquina. A publicidade diz o corpo é um negócio. O corpo diz eu sou uma festa, né? Então é famoso isso, né? Eu sou uma festa. Então como que a gente pode pensar numa composição baseada em festa e também no quadro da Maria Auxiliadora e com essa poesia? Então acho que a gente pensar nesses elementos né, que podem inspirar os nossos processos criativos, isso ajuda para a gente, às vezes, escrever um artigo sobre a criação daquela composição e publicar em um evento. Né? Às vezes a gente quer participar de um Combrace, né? Quero mandar participar da sala de imagens com fotos da nossa composição. Só que se você não tiver nada para falar daquela composição, como que ela foi criada, se não tem uma coisa tão criativa, inovadora, sei lá, às vezes você não tem elementos ali para trazer, né? Então, acho que a gente não precisa ser uma coisa só, a gente pode buscar em vários lugares, né, inspiração para as nossas composições. Né? Às vezes a pessoa fala, eu não gosto de pintura, escultura, coisa, sei lá, cafona. E olha colagens, então, esse é um outro, Rafael Cruz, que faz colagens super legais, né, e que a gente pode estar trazendo também. Enfim, gente, vou terminar no horário, acho que dá tempo de eu passar um videozinho rápido ali. Então, essa música que a Márcia trouxe uma vez, na voz da cantora Selmar, mas ela é de composição do Arnaldo Antunes, que ele fala, né, o seu olhar agora, o seu olhar no meu. Não sei cantar, gente, mas é super bonita, procurem essa música, o seu olhar, e ele fala isso, né, o seu olhar melhora o meu. Acho que nada disso a gente consegue fazer sozinho, né, então a importância da gente trabalhar em grupo, por isso os processos coletivos de criação, e a GPT, né, tem essa possibilidade, mesmo a gente agora super longe, mediados por uma câmara, a gente consegue estar criando coletivamente, né, coisas até então inacreditáveis, né? E ele fala dessa via de mão dupla entre o ver e praticar. A gente tem que ver, tem que analisar. Eu adoro esses artigos, né? Eu estou analisando as composições do Festival do Juminusp, né? Analisando um espetáculo de dança. Acho que quanto mais a gente vê e também, né, vivenciar aquilo, isso vai ajudar. E a gente pensar nessas possibilidades da cena, né, e da gente participar de forma crítica e criativa em 3 momentos que eu acho que a gente tem que valorizar. Primeiro, aqueles jogos, né, de improvisação, jogos de expressão, de comunicação, de criação em cada aula, né? Então não adianta a gente esperar que as alunas
principalmente quem não tem, né, muita experiência com práticas corporais, não adianta a gente esperar que no final da disciplina eles apresentem uma supercomposição se eles não foram criando aos poucos, né, durante as próprias aulas. Então, a gente sempre, né, pensar o que a gente vai criar, né? Às vezes tem atividades assim, você faz o seu movimento com a sacolinha de plástico ali. Aí, como que você escolhe o seu movimento preferido, dentre vários que você experimentou, e junta com o de outra pessoa, né? Então, isso, né, que o Jorge fazia, que a Nana conta também, a Vilma, a Beth, né, a Nana traz muito essa vivência dela no GGU. Então, como que esses movimentos em dupla se juntam com o movimento de uma outra dupla, né? Então, esses pequenos grupos que vão compondo pequenas criações a cada aula são importantes. Pensar, então, com carinho no final das nossas disciplinas, no final dos nossos cursos, né? Como que a gente poderia estar olhando e analisando essas composições, aí um grupo fala o que entendeu, ou o que viu, o que percebeu do outro grupo, aí o outro grupo fala ou não, né? Também a arte não precisa ser explicada, né? A gente está aqui, né, falando de processo de criação, tentando destrinchar esses processos, mas também tem obra de arte que a pessoa não quer falar de como foi o processo e nem explicar, né, o que foi o produto final, né? E tudo bem, né? Isso também. Mas é importante, né, nas disciplinas que os alunos falem, né, como que foi compor para o final. E a gente pensar, então, nesses nossos festivais, né, eventos maiores, juntando várias composições, né, como que a gente faz, né, esse processo de concepção desses espetáculos, desses festivais, né, a gente está atento, olhando o que está acontecendo, né, para pensar que dá muito trabalho, né, organizar esses festivais, então, né, essa questão da observação para esses momentos todos. Gente, eu coloquei aqui só as referências que eu usei especificamente hoje, tá? Mas tem um monte de coisa da Nana, né? Tem outras publicações também da Cecília Salles, enfim, tem vários outros autores, um monte de gente do GGU, da ginástica, enfim, por aí, mas para eu não me comprometer, eu preferi colocar só o que eu usei para hoje, tá? Mas quem quiser, me manda e-mail. Não sou muito ativa assim no Instagram, tá, gente? Não é aberto, assim, mas estou ali, qualquer coisa, me adiciona que a gente conversa e continua discutindo, tá? E aí eu só ia, então, passar, acho que... Deixa eu voltar para vocês. Voltei, né? Acho que tem só um videozinho, rapidinho, vou passar de umas alunas, por exemplo. Não é GPT não, tá, gente? Mas elas... Alunas ali da UENG. Não é esse. O WhatsApp, vídeo... Deixa eu fechar isso. Alunas super tímidas e que não queriam aparecer o rosto, então... Eu vou passar também assim. Então, elas fizeram uma coisa mais com teatro, colocaram uma máscara ali, uma coisa... umas mímicas e tal. Elas foram assim um pouco mais a fundo na proposta, né? Era para explorar o material, exploraram do jeito delas ali, né? Não foi com ginástica especificamente, mas também não era obrigatório. E aí eu acho engraçado que às vezes elas têm timidez para dança, mas são super desenvoltas assim para o teatro, né? Eu acho engraçado, porque eu sou muito mais tímida para o teatro, eu prefiro dançar, e aí, então vai de cada um. Então tinha lá toda a questão delas. Umas paródias, enfim. Foi o jeito que elas viram ali para se expressar. E era obrigatório, né? Não tinha como escapar. A maior nota da disciplina era o vídeo, então quem não manda o vídeo já reprova direto. É no terrorismo mesmo. Enfim, gente, era isso que eu queria mostrar hoje. Deixei uma meia horinha aí para a gente conversar, se alguém
tiver alguma dúvida, algum questionamento, ai, Marília, você viajou, não entendi nada, a gente conversa, tá? Obrigada, gente. Palmas virtuais. Parabéns, Marília. Obrigada, Lica. Agora que eu estou vendo o chat, tá, gente? Isso. Parabéns, Marília. Obrigada, Andrice. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? A Lica levantou a mãozinha. Ai, meu Deus. Mais alguém? Tô suando, gente. Depois da Lica, então, eu vou me inscrever, tá? Tá. Vou levantar a mão aqui para eu Fique à vontade, tá, gente? Não precisa fazer uma super pergunta elaborada, não. Pode comentar o que vocês quiserem. Mais alguém quer e a gente faz esse bloco aí de 3 pessoas. E Lica, tá desligado o microfone. Tá falando com o Matheus aqui, Ah, gente. tá. A mãe, né, tá aqui no evento, aquela coisa, né? Então, então, Eu ia tá, falar então, isso na parte de abertura. Quer resistência maior vamos que essa, gente? perguntar. Vai a Lica primeiro, depois eu, e aí o pessoal tímido depois se qualquer manifesta. coisa, deixa a Lica falar e eu respondo depois, um de cada vez. Se você fizer bloquinho de 3, pode falar, Lica. Vou ser bem breve, Marília. Primeiro, parabéns, né? Gostei muito de ouvi-la. Fazia tempo que a gente não conversava. Aliás, a última vez que eu te vi foi na sua defesa, né? Pessoalmente foi. Né? Mas, enfim, eu tô com uma reflexão aqui que eu venho, inclusive, discutindo com alguns artigos, inclusive no último artigo. Cadê a Patrícia Boaventura, se ela está aí ainda? Que foi mais direcionado para a área da ginástica rítmica, na verdade, do que para GPT. Mas eu vejo muito isso na GPT e eu também converso muito com os integrantes do grupo ginástico do LAPEG, né? Que é um certo cuidado, e eu vou usar uma palavra que eu gosto muito e que é título desse artigo, inclusive, que é uma instrumentalização do aspecto artístico, né? Então, é isso que eu venho assistindo nas escolas, nos grupos universitários, né, de GPT. Então, também não vou entrar nessa seara da dança que não me pertence, mas o que me concerne é a GPT. Então, o que eu vejo, né? Muitos professores, pedagogos, e não os culpo, hein? E também não os estou julgando, longe de mim fazer isso, mas quero voltar no seu discurso da formação, né? Profissional inicial ou continuada. E eu vejo essa dificuldade, né? Talvez de algo mais pontual, né? Algo mais pragmático, algo mais didático, né? Acerca dessa exploração artística, né? Dessa sensibilização artística, porque parece que quando você orienta que isso seja feito, tanto na XR como na GPT, ambas têm um caráter artístico muito grande. Então, então vamos aprender uma dança folclórica. Não, não é isso. Sabe assim? Então, não é por aí, né? Então, eu acho que, óbvio que isso colabora, né? Mas preciso muito mais do que isso, né? Então, assim, queria ouvir a sua visão, o seu olhar, né? Porque, na minha perspectiva, ainda faltam para a gente mais materiais, porque a maior parte dos materiais que tratam desse aspecto estético e artístico ou advém da dança ou advém da filosofia. E, portanto, ambas, vamos dizer, subjetivas demais para o pragmatismo necessário do chão da quadra. Né? Então, assim, acho que essa questão sempre me chão da quadra, seja na escola, na universidade, no clube com a GR, veja. Então, isso vem me preocupando, né? Então, eu queria saber se você tem lido materiais nessa direção, se isso tem sido publicado ou não, se você acha que a gente vai ter uma lacuna ainda existente na área, enfim, queria ouvir você. Ai, não, ai, ô, Lica, desconheço, viu? Publicações assim, e às vezes aparece coisa da educação física, o pessoal publicando livro, sei lá, enfim, de temas, com propostas práticas, né? Aí a gente, como autor, ainda tem que se esforçar para, né, colocar ali em palavras
coisas práticas, simples, mas parece que, assim, às vezes eu fico desanimada, porque as alunas chegam mesmo assim, não querem ler, não querem pesquisar, querem receita pronta mesmo, e eu acho um desejo legítimo para quem está ali na creche da Unicamp naquela confusão, mas às vezes a gente passa a disciplina inteira tentando trazer essa questão da pessoa vivenciar com o próprio corpo, né, pensar ali como ela é capaz de criar, às vezes chega, a pessoa passou por aquela disciplina, depois elas vêm e me procuram assim, Marília, eu estou aqui trabalhando num projeto com psicomotricidade, você pode me mandar referências de psicomotricidade para eu trabalhar com o corpo, o movimento das crianças na escola? Então eu fico assim, ai meu Deus, falhei como professora, grave, porque depois de tudo que eu falei, de todo o processo que eu falei de dança, de ginástica, de consciência corporal, a pessoa quer jogos de psicomotricidade mesmo. Nada contra a psicomotricidade, gente, mas eu não estudo isso, não passo por isso na disciplina, e parece que o corpo e o movimento na escola é só a psicomotricidade. Então, tem alunos assim que vêm me contar com o maior orgulho, assim, eu estou fazendo uma especialização em psicomotricidade. Né? Então, eu falo, nossa, tem uma especialização aqui que é em dança, né? Vai lá procurar com pessoas que não são necessariamente artistas, né? Que estão falando ali da dança, né? O pessoal fica nessa seara da dança, mas tem um monte de gente importante da dança que é formada em educação física, quando nem tinha ainda graduação em dança aqui, nem tinha gente que não ia de Porto Alegre para a Bahia fazer quando tinha lá na Bahia. Então, assim, a Mônica Dantas, a Aline Haas, né? A Flávia Pila do Vale, são professoras lá da PUC do Rio Grande do Sul, que são da dança, formadas em educação física e que tentam trazer essa coisa mais acessível. Mas, enfim, né, para além da dança, eu acho que é muito subjetivo, eu via isso até dentro do próprio Laborarte, né? Além da Márcia, com a dança e o teatro, tinha a Angélica Albano com as artes, né, plásticas e visuais, e parecia que as discussões ficavam só ali entre eles, ela e os orientandos dele. A gente era do mesmo grupo, do Laborarte, mas ficava, às vezes, eu já comentei isso com a Nana e já falo assim, né, publicamente, ficava a gente da educação física deslocado do pessoal da dança, deslocado mais ainda do pessoal das artes visuais e plásticas, né? Então, tem esse afastamento, né, entre nós que estamos próximos, imagina entre uma professora, né, da escola e outros artistas. Então, eu não sei, Nana, eu acho que a gente tem que trazer os artistas para a escola e levar a escola para esses espaços de arte, né, falando aí mais específico da arte, ou então levar essas pessoas para o SESC, para os nossos cursos de extensão. Acho que a gente tem que abrir mais esses nossos cursos para trazer essas professoras, né? Porque eu ainda acredito que só trabalhando com a formação dessas professoras e elas vivenciando no corpo. Às vezes o curso assim, tem 10 encontros, é difícil também da gente fazer milagre, mas às vezes a gente via que em uma aula dava para elas, um dia com a Mônica, por exemplo, em uma aula a gente fez toda uma composição era uma dança junina, mas não aqueles movimentos tão estereotipados, e a gente trabalhou com as formações, por exemplo, né? Formação no espaço. Cada hora tinha que fazer alguma coisa diferente. Não era só ficar aquela dupla rodando ali. Né? Então, essas professoras começaram a ver assim, nossa, quanta coisa dá para fazer com o uso do espaço. E coisas simples para a gente, mas que para eles é muito, né, significativo, e coisas que não são subjetivas, que a gente pode transformar numa materialidade para eles, né? Fazer em círculo, fazer agora um quadrado, fazer 2 linhas assim, fazer colunas, né? Cruzar em X. Então, acho que a gente tem que ser mais pontual mesmo para trazer essas propostas. Não esperar que eles vão criar do nada, né? Isso a Jussara Miller fala muito, né? Assim, para mim a Jussara ela é muito próxima das coisas da gente da educação física, uma porque ela não fica fazendo essa distinção quem é da dança, quem é da arte, quem é da educação física, quem é da pedagogia, tem de tudo nas aulas dela, e ela sempre fala assim, tem que ter uma proposta pontual para você pedir para a pessoa criar, não é criar, dançar o azul, dançar o céu, se falar isso a gente trava, né? Então, olha, a proposta de criação é a partir dos movimentos do seu braço, pensando nas suas articulações do ombro, e como que você leva isso para o espaço, enfim, né? Não dá para eu resumir aqui, mas dá para a gente ser mais pontual, acessível, sem ficar dando receita, né? A gente está dizendo como que a pessoa tem que criar, mas como ela vai fazer com o seu movimento do braço, aí é uma coisa só dela, singular, movimento só dela, né?
Não sei se eu respondi ou se eu fugi, mas é coisa assim que não tem resposta, né? Eu fico o tempo todo pensando. Não, acho que é isso, Marília. Respondeu muito bem, minha querida. Não tema. Eu acho que é isso, essa busca constante com equilíbrio, né? Nem o extremo da subjetividade, nem o extremo da diretividade, né? Quer dizer, isso. a Vilma falava muito isso para nós, né, no projeto Crescendo com a Ginástica. Ela falava, olha, dá um vocabulário motor básico, sensibiliza, dá estratégia, dá um banco, né? E depois você exige mais, você estimula mais a partir daqui, né? A Vilma falava muito isso para nós. Então, acho que achar esse equilíbrio, para mim, é algo realmente bem importante. Obrigada, mas deixa os seus colegas falarem. Obrigada. E assim, a gente conheceu o nosso próprio corpo, né? Acabei passando ali rápido pela questão do corpo, e é o que eu mais gosto, mas a gente vê isso na própria educação física, como os nossos alunos desconhecem o próprio corpo. Né? Então, às vezes a gente fala, né, para improvisar com a mão, e a pessoa está mexendo tudo. Eu falo, não, a mão é só aqui. Né? Então, conhecer mesmo as partes que compõem o nosso corpo, como que a gente pode usar o nosso, né, instrumento aí de trabalho para os nossos processos criativos, né? Então, construir, né? Que exige construção. Dani. Andrisse, você ia falar? Sim. Primeiro, te parabenizar, né? Gostei muito da tua fala, me tocou bastante. E a primeira coisa que me traz a fala é a questão da formação do espectador, né? Quando tu traz isso. E aí eu fiquei pensando, né? Se quando tu fala essa formação do espectador, se a gente conseguir trazer uma GPT como forma de ensinar, uma GPT com sentido, com significado, que transporte a esse mundo vivido, se a gente vai precisar formar esse espectador. Porque me parece que quando a gente consegue fazer uma GPT assim, a gente também forma um espectador, porque ele vai passar a entender um pouco desse aspecto da arte. E aí eu falo, por isso, investir muito nas crianças, né? E me toca muito, porque eu lembro quando eu fui para o sanduíche, uma das coisas que mais me tocava era as crianças da creche indo aos museus, né? Indo e ocupando esses espaços, porque quando se conhece, né? Quando se toca desde a infância, isso se leva para a vida adulta, né? E aí me traz uma questão de que eu estava conversando com uma colega e ela falou assim, da GPT, e ela falou assim, mas para mim, tu tens que entender que eu trabalho com fundamentos da GPT, eu não trabalho com questões de corpo, as divagações de corpo que vocês trabalham. E sinta-se incluída, Marília, porque tu participa das minhas publicações, então. Aí eu fiquei pensando, mas será que quem faz a GPT não é um corpo, né? Os fundamentos fazem por si só? Mas, enfim, né? Eu te convido a pensar um pouquinho sobre essa, para mim, e essas questões pandêmicas, na escola e, para mim, numa população que, para mim, me parece invisibilizada nesse momento, que são as crianças. Né? As crianças, nesse momento, estão ainda em situação invisibilizada. A GPT, para mim, ela é a arte também, ela é a conexão com o corpo, e nós estamos ainda, né, em muitas universidades, em muitas escolas, em tempos de aulas virtuais, para quem pode, né? Para surpresa de alguns desavisados, né, nem todos estão conectados. São tempos de aula sem corpos, né, de silêncios e de silenciamentos, de falta de conexão humana. O saber parece ter sido colocado na periferia do mundo, né? A GPT resiste, como bem colocou hoje de manhã a professora Eliana de Toledo, com N mil publicações, com lives, tal. Mas podemos ver nessas mesmo que não tinha coisas para as crianças.
não tinha GPT para as crianças, né? E aí eu fico preocupada com a GPT no futuro, porque a gente precisa das novas gerações. A gente depende das novas gerações para essa sensibilidade no futuro, né? Então, eu fico pensando o que pensar nessa GPT para a escola, para esse retorno, entendendo que nenhum retorno é igual, né? Nenhum retorno será igual, mas entendendo nessa potência da ginástica para todos, para as crianças pequenas. Ô, Andrise, eu acho que nem precisa ter uma pandemia para a gente ver como as crianças são invisíveis, né? Principalmente para o pessoal da arte, assim, pessoal da arte, né? Falando de uma forma ampla, né? O que você via, né? Quando, né, você ficou em Portugal, que eu fiquei lá também, eu vi essas filas das criancinhas indo para o teatro, né? Aquele, como que chamava? O teatro... Circo. O Teatro Circo, né? Na avenida principal lá de Braga, sempre tinha coisas com crianças, com jovens, com adultos. Um dia, eu e a Mônica lá passeando, um monte de criança, de jovem, assim, com uniforme de escola lá na frente. A gente entrou no teatro, o que está acontecendo? Ah, vai ter uma orquestra. Ah, é de graça. Então, eu e a Mônica, o lugar que tinha era lá em cima, a gente nem via a orquestra. E eu falei, gente, que coisa mais linda, lotado de crianças, de jovens e pais juntos, né? Então, nossa, ainda é um caminho longo ainda para a gente, né, que esses espaços recebam mais as crianças, né? E esses dias, antes da pandemia, eu estava em Belo Horizonte, de repente estava lá o Grupo Corpo, ainda tinha ingresso, temporada popular, era R$20 para assistir o Grupo Corpo, porque às vezes a gente não vai aqui em São Paulo, que, sei lá, tá 200, estava R$20 lá, eu fui com a minha tia, o teatro, gente, vazio. Eu falo, gente, não é possível, R$20, né? Então a gente dá pouco valor a essa questão da arte. E por que, sei lá, não faz uma temporada aberta só para as crianças, para as escolas? Então, às vezes, quando eu vejo assim o GGU indo para a escola, eu acho fantástico, porque ninguém vai lá, gente. Ninguém. Aí a gente vai dar aula no ensino superior, né? Esquece a escola. Eu, né, às vezes, também. Me culpo, assim, né? Que eu fico pensando tanto na formação das professoras, e eu vou pouco para a escola, né? Aí, de repente, eu caio na UEM, que eles dão um monte de disciplina para a gente que está começando, eu estou lá com a disciplina Infância e Juventude. Eu nunca estudei criança, infância, falo, gente, agora é a hora, né? Então, tem que estudar mais criança mesmo, né? As coisas que eu tenho escrito são contigo, né? Que você que me inspira aí a pensar nessa transformação da ginástica para as crianças, mas... são invisibilizadas mesmo. Parece que o pessoal, né, a gente fica falando para a gente, para nós adultos, e acho que a gente precisa ir mais para a escola. E se não vai para a escola, né, trazer a escola, né, para a universidade, para os clubes, né, fazer mais esse diálogo, porque, né, o pouco valor que isso tinha, né, que a educação física, que a arte, pouco valor que isso tinha na escola, agora, então, tudo vai ser mais importante quando forem voltando, né, as coisas presenciais, o que já está voltando, mas tem muita coisa que ainda não. Tudo vai ser mais importante que pensar o corpo, pensar a arte, imagina, ginástica. Quem está pensando nisso? Tem que alfabetizar, tem que passar no vestibular. Imagina que os pais vão, né? Não para mim, né? O que, né, às vezes a direção de uma escola fala, né? Às vezes os pais falam isso. Ah, não. Nossa, tem que ir ao vestibular, eles vão ficar atrasados, né? Que eles estão falando desde o ano passado, nossa, não vai dar para recuperar, vão ficar atrasados. Então, a gente ainda tem um percurso, não tem resposta certa para te dar, não, mas que a gente tem que tentar fazer mais esses diálogos, tem, né? Às vezes eu vejo colegas da área da dança que conseguem levar os seus alunos para assistir algum espetáculo, né? É que, mesmo aqui em Campinas, que está do lado de São Paulo, mas parece que tem pouca coisa aqui, né? Imagina em Passos, não sei nem o que me espera lá, né? Mas, ou, por exemplo, com a ginástica, às vezes eu vejo que tem colegas que levam as turmas para algum clube, né, daqui de Campinas, então já é um movimento, né, tentar sair ali da nossa casinha, né, o tempo todo, né, tentar expandir, sair da nossa caixinha, mas é difícil mesmo. Não sei. Fugi até da resposta.
Ai, ai. Estou contemplado. A Lica fala, né, que tem programas gratuitos baratos, mas não chegam na massa, né? Eles não têm recurso para o transporte, tempo para esse lazer, né? E eu vejo assim os nossos alunos que estão trabalhando assim de manhã e de tarde, e às vezes até à noite no horário da aula. Você acha que eles vão ter tempo? Eu chego lá para a professora de dança ou de ginástica ou de corpo e movimento. Gente, uma tarefa é assistir um espetáculo. Gente, se não está ali na televisão ou no Netflix ou não sei o quê, não vão assistir, né? Não, é difícil fazer. E às vezes é uma ou outra pessoa, né, na disciplina que se interessa também pelos assuntos, então. E a outra coisa, há programas gratuitos ou baratos, mas a gente precisa entender a escola e a ginástica enquanto um conteúdo de direito das crianças, né? Então, assim, não é fora da escola, é dentro da escola que tem que ser ensinada a ginástica. E às vezes tem gente que vai assistir alguma coisa de ginástica de 2 em 2 anos, quando tem fórum, né? Então, sei lá, ali, cair dicas para pensar um fórum, mais dias de festivais, um dia só para público só escolar, que a gente vai lá e lota, né? A gente fica lá 2 horas. A gente vai fazer uma grande área escolar, você aguarde, vai ter 3.000 crianças, vamos ver. Mas é muito local, né? Concordo com a Andrese, ainda é tudo muito local, né? Bom, não vou desenvolver, não. Mas eu acho que as iniciativas de arte ainda são pouco acessíveis, né? Que foi esse meu comentário aqui no chat. E da ginástica, mas assim como a arte, deveriam ser melhor e mais fomentadas no ambiente escolar, né? De forma curricular e extracurricular. Né? As escolas poderiam fazer parcerias com os teatros, com os cinemas, tanta coisa boa para ser feita, né? Possibilidades, mas enfim. E às vezes está ali na rua, né? E chega a prefeita, vai lá e pinta tudo de cinza, né? Às vezes uma coisa que está lá super disponível para você. Vamos discutir aqui grafite e piche, né? Pintura e arte urbana. E aí não, quando vem lá, tira tudo. Então é difícil mesmo. E os nossos governantes não estão nem aí para a arte, né, gente? Convenhamos, para arte, cultura, educação física, imagina, não estão nem preocupando. Então, é isso. Mas, gente, falta 10 minutos, se alguém... Mais perguntas? Patrícia, quer falar alguma coisa? Dá tempo aí de mais alguma. Arte, estética. Oi, gente, boa tarde. Me botaram na pressão, né, aqui para falar. Não, eu só quero agradecer e parabenizar a professora Marília. Gostei muito da tua fala, né, das tuas ligações e inspirações, né, para pensar a arte e a ginástica. Acho que é algo que fica ainda para a gente pensar muito a partir da fala da Lica, né, da professora Eliana de Toledo, da Andrese e da Marília, é a questão da mediação, né, quando a gente fala em como ensinar a ginástica, né, seja para criança, seja para professor, enfim, trazer esse resgate de uma certa experiência estética, né, do sentido, se a gente pensar na própria categoria filosófica, que é a estética, né, como a gente pode trabalhar os sentidos, né, e vincular uma mediação, né, quando a gente fala cria alguma coisa, né, que a Marília falou várias vezes, cria alguma coisa, realmente criar do nada, é algo que inviabiliza a prática, inclusive da ginástica, né, a experiência, enfim, dessa prática corporal ou de outras, né. Então, a mediação, eu acho que é um desafio muito grande para todas nós, né, como levar isso, né, inspirar a criação, e para que não fique nessa reprodução de coreografias prontas, que é o que a música está dizendo, aí imita um gesto, né, mas inspirar realmente uma criação a partir de alguns elementos que a Marília trouxe muito bem, né, possibilidades aí de pensar esculturas, quadros, pinturas, né, então muita coisa legal aí que foi levantada aqui pela professora Marília, então só agradecer. Obrigada, Patrícia. Obrigada. E ficou, eu acho que a gente tem que se agarrar em temas, então aqui eu quis trazer temas, né, da arte, porque sobra para a gente trabalhar, né, esse tipo de coisa na escola, porque quando o Flávio Desgrandes, né, fala da pedagogia do espectador, ele traz vários exemplos que trupes teatrais, né, grupos de teatro, professores de teatro iam para a escola fazer essa mediação, né, ao mesmo tempo que eles, né, pensavam em estimular esses professores a trabalhar com isso, eles estavam trabalhando com aquilo com as crianças, então eles estavam ali mediando. Aí ele fala, né, que chega um momento que os grupos falam, não, isso aqui não dá dinheiro, né, trabalhar na escola, eu quero estar no palco, eu preciso ter dinheiro, arrecadação de bilheteria, e aí eles vão desistindo, e aí larga de novo na mão dos professores.
né? Então, é a gente por a gente mesmo, né? Não dá para esperar né, ajuda do nada. Isso em grupos, experiências fora do Brasil, né? Às vezes ele até fala assim no livro, eu não tenho relatos disso para comentar como é no Brasil. Então, é triste. Mas... a questão da fruição que tu traz da experiência estética, de realmente experimentar sem ganhar algo em troca, né? Acho que vem produtos, vem aprendizado, vem outras questões, mas o foco é a experiência, né? E não, enfim, ganhar algo por aquilo, né? Ou instrumentalizar aquela prática, né? Mas experimentar em si. Oi, Fernanda. Liga o microfone. Acho Então, que temos que queridas, encerrar, Maria. exato, vou sinalizar aqui para a gente, nesses 5 minutinhos, a gente encaminhar aí para o final, porque a programação dos vídeo posters começa pontualmente agora, às 16 horas, tá? Gente, obrigado, viu? Foi ótimo falar aqui com vocês e a gente usa outras oportunidades aí para conversar mais. Tá, a gente Parabéns, continua o Marília. bate-papo lá agora, vendo o trabalho dos colegas que se inscreveram no vídeo pôster. Isso, vamos lá, levanta, toma água e a gente vai para a próxima. Levanta, estica as pernas, pega um cafezinho, que a gente agora tem mais 1 hora de trabalho fazendo fofoca pelo chat. Lá. Isso. Tá, okay? Tchau, gente. Um beijo. Prazer até. Tchau, Marília. pessoas. Obrigada. Beijo para todos. Tchau. Tchau.